Olá, seja bem-vindo. Episódio 1.5 do Vida de CCNA. É uma continuação do episódio 1.0, porque faltou ainda, até por minha culpa, faltou comentar algumas coisas alguns cuidados do ePerf. Por exemplo, a primeira dica é procura rodar o ePerf fora do horário comercial. Porque como é um teste de performance e ele vai ocupar toda a banda da sua rede, quando você executa o ePerf, ele vai tentar ocupar o máximo, justamente porque ele vai fazer a medição. Então, esse teste pode atrapalhar a performance da sua rede. Então, de preferência, faça em horário comercial. E uma dica muito bacana mesmo é fazer esse teste na implantação de uma rede, na implantação de um link, né? Porque aí você tem certeza absoluta que nesse tráfego só vai passar tráfego do ePerf, tráfego do seu teste, tá? A outra dica também é tenta isolar ao máximo, né? Não é meio continuação da dica 1, não tentar fazer que o tráfego do ePerf concorra com o tráfego com outro tráfego do link. Então, por exemplo, se você tem um link entre São Paulo e Rio de Janeiro, agenda fora do horário comercial, tá? Então você tem dois roteadores, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. Fora do horário, o que você faz? Conecta um notebook com cabo cross direto no roteador de São Paulo e lá no Rio de Janeiro você pede para outro analista de redes, né, desconectar a LAN e conectar o notebook dele diretamente no roteador do Rio de Janeiro. E aí vocês fazem o teste, tá bom? Porque aí você isolou mesmo. Só estão os dois notebooks utilizando esse link, então você tem uma medida verdadeira do ePerf, ok? E outro ponto também, executa nos dois sentidos. Então, pegando aquele exemplo lá do Rio de Janeiro e São Paulo. No primeiro teste, você roda como server, né, ePerf-S, e o seu amigo lá do Rio de Janeiro, ele vai fazer o teste, ePerf-C e o seu endereço IP. Testou? Anota esse valor. Aí faz o inverso. Agora o Rio de Janeiro vai rodar ePerf-S e você vai conectar como cliente lá. Tá bom? Porque isso faz você testa as duas direções do seu link, né? Então, porque já teve casos que estava com problema na transmissão e a gente testando não conseguia identificar por que a rede estava lenta, né? Mas era um problema na fibra ótica, na transmissão, no TX da fibra. Aí quando a gente fez o teste dos dois sentidos, a gente pegou que um sentido ele estava com velocidade diferente. Tá? Então faça nesses dois sentidos. Documentário é preciso, tá? Então terminou os testes, terminou a implantação da rede, anota as velocidades que você obteve. Isso vai te ajudar muito, né? É um baseline para que no futuro, quando o seu cliente reclamar de lentidão, você possa fazer a medida e comparar. Você fala, não, na implantação da rede, o seu link de 2 megas contratados teve velocidade de 1.9. E hoje está tendo 1.9. Então o link está beleza, não é ele que está atrasando, tá bom? Então anota, fez o teste, anota no papelzinho, na documentação da sua rede, as velocidades medidas. Tudo bem? Então só relembrando, o, o teste do ePerf, faz um desenho da topologia. Eu espero que todo mundo já tenha o desenho da sua topologia feito, né? Se não tiver, faz o desenho da topologia, uh, o caminho que esse pacote vai percorrer, né? Em quais dispositivos intermediários ele vai passar, roteadores, switches, links, coloca tudo nesse seu diagrama. Em uma ponta você vai rodar ePerf-S, na outra ponta ePerf-C e o endereço IP do seu servidor. Tá? Bom, eu vou rodar alguns comandos e a topologia vai ser a mesma. Eu vou ter um host, né, vai estar com o nome de Debian, mas ele está na rede sem fio também. E eu vou testar a velocidade junto com o NAS. Deixa eu só desenhar aqui para ficar melhor.
E vamos lá. Então aqui eu tenho um desktop aqui que tem um Linux, que é o Debian. E eu vou rodar o teste aqui junto com o meu NAS, tá? Só pra mudar um pouco aqui. Junto com o meu NAS aqui, ó. Vou fazer o teste de performance aqui entre os dois equipamentos, tá joia? Vamos voltar lá. Então nesse teste que eu vou fazer agora, eu vou apresentar o JPerf, que é a versão Java do ePerf. Tá? Como que a gente usa o ePerf agora, assim, para tentar homologar a parte de voz, né? Para quem vai para um CCNA Voice, o, o, o pacote ele usa na camada de transporte ele usa o DP para trafegar voz, multimídia, tudo que é tempo real usa o DP. Então a gente vai fazer o teste usando o DP. E nas duas linhas de baixo eu coloquei o resuminho para ele usar o protocolo DP, IPerf-S, "-u", esse U é de UDP, e embaixo, na outra ponta, IPerf-C, o endereço IP, "-u", tá? É de UDP mesmo, e tem esse "-b2m", né? Esse "-b", quando a gente roda o teste utilizando o DP, esse "-b" é o seguinte, olha, eu quero tentar homologar esses 2 megas, eu quero saber se o meu link está aguentando 2 megas, e aí você pode ir aumentando, 3 megas, 4 megas, 5 megas, né? Então você define a largura de banda, e aí ele vai tentar ver se tá ok e vai te dar o jitter também, né? O jitter é a variação do atraso numa transmissão de dados, numa transmissão de voz. Se você tem um atraso, não há problema. O grande problema é quando você começa a variar muito esse atraso. Às vezes o pacote atrasa 1 milissegundo, às vezes ele atrasa 2 milissegundos, às vezes não atrasa nada. Então o pacote acaba se perdendo e a conversa começa a ficar embolada, né? Então você não entende, porque um pacote chega antes, outro depois. E como é o DP não tem garantia da transmissão, né? Então tudo bem, se você tem um atraso que não varia, ele tem um jitter pequeno. E um jitter pequeno não há problema. Ou seja, você não está tendo variação do atraso. Tá? Então o ePerf também ajuda a medir esse jitter. Quanto maior o jitter, pior para voz sobre IP. Ok? Então vamos botar a mão na massa aqui, chamando a minha máquina virtual. Primeiro deixa eu apresentar a vocês o JPerf. cd/jperf foi onde eu coloquei o JPerf, ok? E vou chamar o meu amigo aqui. Ele é um Java, tá? Ou seja, ele é uma interface gráfica. É um front-end do ePerf. Então deixa eu chegar lá no meu NAS. Deixa eu conectar aqui no NAS. Vamos lá, amigo. Ok. Então lá no NAS, eu vou rodar aqui IPerf-S-U, tá bom? Porque eu quero ver se nesse meu link eu posso rodar um VoIP, um voz sobre IP. Então vou usar a camada de transporte UDP, tá bom? IPerf-S-U. Tô rodando lá no NAS. Eu vou aqui no Debian. Ah não, deixa eu rodar daqui mesmo. O JPerf é só uma interface gráfica, então eu posso executar aqui 192.168.0.5, né, o endereço IP do meu NAS, tá bom? Aqui a porta padrão não muda. Aqui é importante, aqui é intervalos de 1 segundo durante 10 segundos. A gente vai usar o protocolo UDP, né? Lembra que a gente está tentando homologar para ver se eu consigo rodar um VoIP, sei lá, uma largura de banda de 2 megas, né? 2 megas por segundo, megabytes por segundo.
E aí eu vou rodar o ePerf, né? Na verdade o JPerf. Tá um pouco complicado de mostrar aqui. Opa, vamos lá. Aqui, ó, ele já rodou na camada UDP, de 0 a 10 segundos, ele trafegou 2442K, né, ou seja, 2 megas, 2.4 megas, e aqui foi a velocidade, né? Você vê que foi muito próximo aos meus 2 megas que eu estou tentando homologar, então tá, esse link tá beleza, ele aguenta 2 megas, né, sem nenhum tipo de problema. E aqui ó, 3.207 milissegundos é o meu jitter, tá? Esse é a minha variação do atraso, tá? Eu não sou especialista em voz, mas deve ter algum parâmetro de qualidade. A partir, entre tal valor, esse jitter não é bom, tá? Eu vou pesquisar aqui, mas tá parecendo um tempo muito alto essa variação. Então, nesse caso, como eu estou na rede wireless, não é muito bom estar rodando aplicações de VoIP. Eu vou sentir alguma dificuldade. Agora deixa eu rodar aqui no meu Debian, na linha de comando, né? iperf-c 192.68.0.5 -u de UDP. Vou tentar homologar uma banda de 2 megas em 10 segundos no intervalo de 1, tá bom? A gente só acrescentou aqui esse "-u" e o "-b". De resto tá bem parecido com o que foi mostrado no episódio 1. E vamos lá. 2 megas. Eu prefiro mais na linha de comando do que no JPerf, né? O JPerf é mais para tirar um relatório, fazer algo assim. Aqui, já no Debian, né? Deixa eu só explicar um pouquinho. Esse JPerf aqui tá rodando na minha máquina virtual Windows, tá? Então por isso que deu um tempo alto. O Debian já é um servidor mesmo. E já está direto conectado na LAN. Então olha só como ficou bom aqui o jitter, né? 0.402 milissegundos. Então já, se o Debian estivesse rodando uma aplicação de voz, né? Vamos supor que lá naquele meu servidor NAS fosse um call manager, alguma coisa assim. O Debian rodaria perfeito, sabe? A conversa teria uma qualidade muito boa. E aqui manteve os 2 megas, tá bom? Só complementando, o ePerf é uma ferramenta para a gente estar medindo a banda. O ideal é que você tenha também na sua empresa algumas ferramentas de gerenciamento de rede, né? A ferramenta livre, por exemplo, a gente tem o MRTG, que ele faz a medição do link. E assim, como no desktop tem o SolarWinds, que eu costumo usar, que ele pode me gerar alguns gráficos aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o medidor de velocidade. Esses caras estão medindo a velocidade no meu laboratório aqui, ó. Então na One também consigo gerar alguns gráficos, né? Historical Chart, tá vendo? Ele gera gráficos de recebimento e transmissão. Então, claro, o ePerf é bom para você fazer aquela medida instantânea, mas para ir acompanhando o desempenho da sua rede, é interessante que você tenha uma ferramenta gráfica para medir. Tá? Pode ser o MRTG que é livre ou qualquer uma outra paga. Essas ferramentas elas obtêm os dados nos roteadores, nos switches através do protocolo SNMP. Tá? Deixa eu ver se eu comentei tudo.
Bom, então eu espero que você tenha gostado, tá? Então a gente complementou aí o ePerf, passando algumas dicas para você não rodar em horário de produção. Ah, uma dica de como você utilizaria ele para estar homologando a parte de voz, né, com protocolos UDP. E também passando alguma dica de ferramenta, né, que você deve estar monitorando a sua rede utilizando ferramentas. Não só o ePerf. O ePerf é uma medição instantânea. É interessante que você tenha um ambiente de monitoramento. Pode ser MRTG com Nagios, um CACT, né, que são ferramentas livres, ou qualquer outra paga, como por exemplo SolarWinds, ou tem outras também. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado.